Hoje vamos falar sobre os AINES, mas antes de falar sobre ele, a gente precisa entender algumas coisas, como a inflamação. A inflamação ela é uma resposta local do tecido vascularizado agredido, caracterizada por alterações no sistema vascular, dos componentes líquidos e celulares, bem como por adaptações do tecido conjuntivo. Esse mecanismo, que visa eliminar agentes agressores e reparar a função normal dos tecidos, ele também tem um papel fisiológico. E essa complexa reação do sistema imune inato em tecidos vascularizados, ela envolve então a vasodilatação, que é o aumento do fluxo sanguíneo local, aumento da permeabilidade vascular, e a gente também vai ter uma migração, acúmulo e ativação de leucócitos no sítio inflamatório. A gente também tem algo importante, que é o conhecimento da origem da resposta inflamatória, ela vai definir a conduta terapêutica. Então, a gente tem a imune, que ela vai ser artrite reumatoide. A gente tem a não imune, que é um corpo estranho. Pode ter também o trauma, que vai ser cirúrgico ou acidente. Biológica, que é causada por bactérias, fungos e vírus. Químicas, que são reações alérgicas a drogas. E a gente vai ter os raios UV. A inflamação, ela vai ter alguns sinais, que são os sinais cardinais, que é calor, rubor, dolor, o tumor, e ela também vai ter função prejudicada. Na inflamação, a gente vai ter a fase celular, que ela se dá inicialmente pela migração de leucócitos na inflamação aguda. A gente vai ter edema e eritema, que vai potencializar a permeabilidade, o edema e eritema, que potencializa o aumento da permeabilidade venular de outros mediadores. A gente tem a sensibilização dos nossos receptores. A gente também vai ter uma resposta inflamatória sistêmica, que ela vai deixar de ser localizada. A resposta inflamatória ela vai se tornar exacerbada. Vai ter um aumento de mediadores inflamatórios na circulação sistêmica. A gente vai ter um aumento da concentração de óxido nítrico. A gente vai ter a vasodilatação generalizada, ativação inespecífica de neutrófilos na circulação. E a gente vai ter um início da resposta da fase aguda, que vai ser caracterizada pela febre, alteração da permeabilidade vascular e algumas mudanças no perfil bronquiosintético, metabólico e catabólico de muitos tecidos. A gente vai ter também a indução de febre, que é a produção local de citocinas e prostaglandinas. A gente também tem alguns mediadores inflamatórios de origem celular, que são as citocinas, quimiocinas, que elas são envolvidas principalmente na ativação e migração de células. A gente também vai ter mediadores lipídicos. E para tratar a inflamação, a gente vai ter algumas drogas, que são as drogas anti-inflamatórias, que vão ser fármacos que possuem a capacidade de suprimir os sinais e sintomas da inflamação. Vários desses fármacos também apresentam efeitos antipiréticos e analgésicos. A gente vai ter os anti-inflamatórios não esteroides, que são os AINES, que nós vamos falar mais pra frente. E a gente tem também os anti-inflamatórios esteroidais, que são os glicocorticoides. Agora, então, a gente está quase chegando no ponto principal, que são os AINES. Mas antes, a gente ainda precisa entender um pouco o que são as prostaglandinas e como elas são formadas. Elas vão ter um papel muito importante. Então, a gente vai ter o ácido araquidônio, que é uma substância produzida a partir da enzima fosfolipase A2 sobre os fosfolipídios. A fosfolipase A2, então, ela pode agir tanto sobre os fosfolipídios que ela encontra soltos no meio extracelular, quanto sobre as membranas íntegras, onde ela solta esses fosfolipídios e produz o ácido araquidônio. Então, depois que teve a formação do ácido araquidônio, a gente vai ter a enzima LOX atuando, que ela só existe em condições inflamatórias,
e ela vai produzir os leucotrienos. A gente também vai ter a ação da COX-1, que ela é chamada de enzima fisiológica ou constitutiva. Ela existe no corpo independente de estar ocorrendo um processo inflamatório, e elas vão ser responsáveis por sintetizar as prostaglandinas, que vão ter funções fisiológicas no corpo. E ela está presente principalmente na mucosa nasal e nas plaquetas. A gente vai ter a COX-2, que ela é uma enzima chamada de inflamatória, que ela só está presente quando tem uma inflamação local, e a sua produção é induzida por mediadores inflamatórios, e ela está presente nos rins, sistema nervoso central e endotélio. A gente também vai ter a COX-3, mas ela não vai ser importante agora. Agora que a gente sabe como são formadas as prostaglandinas, a gente vai ver um pouco das suas funções. As prostaglandinas, ela vai ter função no muco estomacal. No muco estomacal, aqui a gente está vendo um estômago. E representado em verde, a gente tem o ácido clorídrico, que ele é produzido pela mucosa estomacal e para degradar alimentos. Ele é um ácido muito forte e ele pode causar lesões na parede gástrica. E para isso, para combater, a gente vai ter o muco citoprotetor, que está representado em vermelho. Ele reveste a parede do estômago para proteger as células de sofrer danos pelo ácido clorídrico. Então, esse muco ele vai ser produzido em resposta a diversas prostaglandinas fabricadas no local pela COX-1. A prostaglandina também, ela vai ser importante na coagulação. Na coagulação, a gente tem o tramboxano A2. Ele vai ser um potente indutor da coagulação e a prostaglandina, então, ela é um inibidor da coagulação. Só que é importante que tenha um equilíbrio entre o tramboxano e a prostaglandina. A prostaglandina também, ela vai ter um efeito renal. As prostaglandinas vão atuar principalmente em pessoas que têm algum tipo de acometimento renal, geralmente pessoas idosas cujo rim está saudável, mas vem perdendo um pouco a sua função. Vai aumentar a produção de prostaglandina na arteríola aferente renal, o que vai causar uma vasodilatação e uma manutenção na taxa de filtração glomerular, de modo que os rins sejam minimamente acometidos e possam funcionar mais próximos do normal. Além disso, as prostaglandinas elas também vão ter outras funções, como a contração do útero, a vasodilatação e vasoconstrição, a bronquiodilatação e a bronquioconstrição, inibição de lipólise e a contração e relaxamento do gastrotrato intestinal. Temos algumas ações da prostaglandina na inflamação, que vai ser a febre e a dor. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho da inflamação e das prostaglandinas, a gente vai falar sobre os anti-inflamatórios não esteroides, os AINES. E para ser um AINES, ele vai ter que ter uma ação anti-inflamatória, ter uma ação de analgesia, que vai diminuir a dor, uma ação antipirética, baixar a febre da pessoa. Como esses remédios, então, eles vão conseguir realizar essas três ações? Vai ser por meio da inibição da enzima COX, que sem a enzima COX não vai ter a produção, não vai ter ácido araquidônio convertido em prostaglandinas. Como a gente viu antes, elas são responsáveis por algum desses problemas. Também a gente vai ter os AINES, eles vão ser divididos em duas classes distintas. A gente vai ter os AINES não seletivos, que ele inibe a COX-1 e COX-2, e a gente vai ter os AINES seletivos da COX-2. E, algo muito importante, os AINES, eles vão apenas inibir a ação das prostaglandinas durante a inflamação, e isso não acaba com o processo inflamatório. E eles vão ter também alguns efeitos adversos, como a formação de úlceras na mucosa gástrica, porque como a gente viu antes, ele inibe as prostaglandinas e a gente viu que elas revestem o muco estomacal. A gente também pode ter uma insuficiência renal aguda, pré-renal e problemas na coagulação, entre outros efeitos.